Nesse exercício 2, nós temos uma tabela com 5 valores. 120, 140, 160, 180, 170 e 180. Muito bem. Nós temos agora os dados agrupados numa distribuição de frequência. Diferentemente do exercício anterior, que eram dados não agrupados, você tinha lá um rol, né, que a gente chama de rol, uns valores sem estar agrupados. Muito bem. Se usa muito no trabalho estatístico essa distribuição em frequência, vocês já devem ter visto lá, ou vão ainda ver lá no fascículo, né? Essa distribuição dentro de uma tabela, que a gente chama de distribuição de frequência. Você junta os valores. Quer ver como? O dado 120, você tem 2 vezes ele se repetindo. Ao invés de você escrever 120, depois o outro 120, você escreve numa tabela o 120 uma vez, mas coloca o número de vezes que ele está se repetindo. A mesma coisa o 140. Ao invés de você colocar lá 140 7 vezes, né, você vai colocar o 140 e na coluna DCF, que é a frequência, é o número de vezes que cada dado se repete, você vai colocar o 7. É muito mais prático, você junta. Então, por isso que a gente diz que os dados estão agrupados. Muito bem. E assim os outros dados. Você tem 9 vezes o 160, tem 5 vezes o 170 e tem 1 vez o 180. Como determinar a média, nesse caso, quando os dados estão agrupados? Veja como é fácil. O princípio, o conceito de média vai continuar o mesmo. Ou seja, você vai juntar tudo, vai somar todos os dados e vai dividir pela quantidade. A quantidade de elementos que nós temos aí são 24 elementos. Se você somar 2 mais 7 mais 9 mais 5 mais 1, você tem 24 elementos, 24 dados. Muito bem. Então, se você fizer o somatório desses dados, como é que você vai fazer? Está aí o símbolo de somatório, um símbolo importante na estatística, esse E estilizado, né? É o nosso símbolo de somatório. Então, como é que você vai somar isso aqui? Você vai simplesmente multiplicar o teu dado pela quantidade de vezes que você tem ele ali na tabela. Então, 120 vezes 2 vai dar 240. 140 vezes 7, 980. 160 vezes 9, 1440. 170 vezes 5, 850. E 180 vezes 1, 180. Muito bem. Como é que eu vou exprimir isso em fórmula? Somatório do xi, que é nossos elementos, vezes a frequência, né? E vamos dividir pela quantidade. O somatório de f, posso indicar desse jeito aqui, somatório de f. Então, constituímos uma fórmula para calcular a média de dados agrupados em frequência. Como é que vai ficar isso aqui? Olha que simples que foi. Você soma essa coluna, né? Que vai dar 3.690 e divide pela quantidade, que são 24 elementos. Essa divisão aqui dá aproximadamente 153,75, que é a média desses 24 valores agrupados nessa distribuição em frequência, ok? Como que nós achamos agora a moda? Lembra que no primeiro exercício nós achamos a moda? Fácil, era verificar qual era o elemento que mais se repetia naqueles dados, né? Aqui a moda, você vai simplesmente ver qual é a maior frequência, veja. O 160 é o elemento, é o dado que mais se repete 9 vezes, portanto, a moda aqui vale 160, ok? Bastante fácil, né? E a mediana? A mediana é o elemento do meio, né? Você tem 24 elementos, né? Divididos por 2, você vai ter aqui 12, ok? Esse 12 significa, na verdade, que o elemento está na 12ª posição. Se você colocasse esses elementos todos numa ordem de rol, né? Montando o rol, você ia procurar lá o 12º elemento e esse 12º elemento seria então a tua mediana, que seria o elemento que está no meio. Como fazer isso se eu não tenho, se eu tenho uma distribuição em frequência? Vamos achar aqui na tabela mais uma coluna e vamos achar a chamada frequência acumulada, que eu vou colocar aqui FAC. Vamos somar essas frequências. Veja, eu começo com o 2, somo com o 7 vai dar 9, depois mais 9 dá 18, mais 5 dá 23
e mais 1 dá 24. Então isso nós chamamos de frequência acumulada. Isso serve para ver onde é que está esse 12. Veja aqui, ó, não está aqui, não está aqui no 9, então está aqui, olha, né? Parei no 9, depois tem o 10, o 11, o 12. Está aqui. Então a frequência acumulada serve para a gente achar a posição da mediana. Onde é que está esse termo? Então vai coincidir aqui com o 160, então a nossa mediana vale também 160. Nem sempre coincide, né? Nesse caso aqui coincidiu que a mediana vale 160. Então tá aí, um exercício fácil, né? Você tem uma distribuição agrupada, né? De agrupamento simples, né? E com frequência, mas resolve também de forma bem fácil.